Olá, meu nome é Thalita e faço parte do grupo de prática de saúde baseada em evidência da Residência Médica em Pediatria do Hospital Infantil João Paulo II. Esta é a segunda aula sobre análise de estudo de intervenção, que dará continuidade à aula proferida pela doutora Bárbara Marques. De antemão, agradeço a colaboração de todo o grupo e, em especial, ao Dr. Gabriel, que gentilmente me cedeu slides para essa aula. Declaro não apresentar conflitos de interesse. A estratégia para a prática baseada em evidências foi resumida inicialmente nos 5 As. Nós já aprendemos sobre a fazer nossas perguntas clínicas, a buscar a melhor evidência e agora estamos aprendendo a realizar a análise crítica dessa evidência. Nos últimos anos, fontes de evidências pré-analisadas têm facilitado os passos 2 e 3, mas precisamos aprender a realizar esta análise para termos o senso crítico para saber interpretá-las. Tudo começa com uma hipótese, uma pergunta. Então, o desenho de estudo mais adequado é delineado para responder essa pergunta, que nos levará a um resultado. Se um resultado tem baixo risco de viés, se outras explicações para o resultado são improváveis e o desfecho avaliado é relevante para os pacientes, então saberemos se nosso resultado é falso ou condiz com a realidade. Estamos trilhando uma via em um passo a passo para analisar criticamente um artigo. Já avaliamos a validade interna do estudo e agora vamos avaliar o impacto desses resultados para analisar a sua aplicabilidade à nossa realidade. Na aula passada, já começamos a análise crítica de nosso ensaio clínico randomizado, avaliando a pergunta, se era clara e objetiva, de acordo com a pergunta PICO, e se os métodos eram válidos, avaliando o risco de viés usando o ROB2 e o mnemônico RIM. Agora, vamos nos deter nos resultados. Eles são importantes? Em outras palavras, qual o impacto da intervenção sobre os desfechos? A magnitude do efeito mais a precisão nos dirão a respeito do impacto do resultado. Faremos duas perguntas. Quão grande é o efeito do tratamento? E qual a precisão da estimativa do tratamento? Na maioria das vezes, os resultados são apresentados como desfechos dicotômicos. Sim, não. Desfechos que acontecem ou não acontecem. Os resultados podem ser expressos de várias maneiras: medidas relativas e medidas absolutas. Mas qual é a melhor? Medidas relativas são frações. O risco do grupo de intervenção dividido pelo risco do grupo controle, por exemplo, que é o risco relativo. Outros exemplos são redução relativa do risco, odds ratio, entre outras. Já as medidas absolutas são diferenças. O risco no grupo controle menos o risco no grupo intervenção. Por exemplo, é a redução absoluta do risco. NNT é uma das medidas mais amplamente difundidas, que vamos falar mais adiante. Para calcularmos essas medidas é bem fácil. Basta montarmos essa tabela 2 por 2, colocando as informações que o autor nos fornece no texto, com os dados de quantos indivíduos estiveram expostos ou não à intervenção
quantos tiveram ou não a ocorrência do desfecho estudado. E então, aplicamos essas fórmulas matemáticas para os cálculos. Simples, não é? Tudo bem, não se desespere. Pode ser mais fácil do que parece. Ainda mais se contamos com algumas calculadoras disponíveis na internet para essas contas. Esta é um exemplo, mas o mais importante é sabermos interpretar esses resultados. O risco relativo nos diz quantas vezes é mais provável que um evento ocorra no grupo de tratamento ativo em relação ao grupo controle. Um risco relativo de 1 significa que não há diferença entre os grupos, portanto, o tratamento não teve efeito. O risco relativo menor que 1 significa que o tratamento diminui o risco do desfecho. Um risco relativo maior que 1 significa que o tratamento aumentou o risco do desfecho. Nesse exemplo, se o risco relativo é de 0,25, podemos calcular a redução relativa do risco sendo 1 menos 0,25. Então, eu poderia dizer que essa intervenção reduziu o risco em 75%. Mas só saberemos o que representa este 75 se conhecermos o número absoluto do qual iremos tirar esse valor. 75% de 10 é uma coisa, 75% de 1 milhão já tem um impacto muito maior. Daí a importância de conhecer as medidas absolutas. A redução absoluta do risco nos diz a diferença absoluta na proporção de eventos entre os dois grupos e dá uma indicação do risco base e do efeito do tratamento. Uma redução absoluta do risco de 0 significa que não há diferença entre os dois grupos, portanto, o tratamento não teve efeito. Uma das vantagens das medidas absolutas é que o risco basal da população, a prevalência daquela doença, é levado em conta. Se em uma população o risco é maior, essa redução terá um impacto muito maior. Outra forma de expressar a medida absoluta é o NNT. Significa o número de pacientes que devem receber a intervenção para salvarmos um. Seu cálculo é simples. Se a cada 100 pacientes, 25, que é a redução absoluta do risco, deixar de ter o desfecho, que pode ser hospitalização ou piora clínica, por exemplo, então preciso tratar 4 pacientes para salvar um. Já o NNH, que significa o número necessário para dano, retrata o número de pacientes que, ao receber a intervenção, podem sofrer danos. Neste exemplo, se a cada 100 pacientes, 6 têm risco aumentado de dano, o NNH será de 16, ou seja, a cada 16 pacientes tratados, um terá o dano. De forma geral, podemos interpretar o NNT sendo quanto menor, melhor. 1 seria perfeito. Preciso tratar um paciente para ter aquele benefício. Já o NNH, quanto maior, melhor. Para a tomada de decisão, devemos comparar sempre o NNT com o NNH, pois indicarei uma intervenção se ela beneficiar a muitos e prejudicar a poucos. Nesse quadrinho, temos uma ideia de como avaliar o impacto de acordo com o NNT. Chama a atenção que essa avaliação dependerá do desfecho. Óbito é sempre o desfecho mais crítico e deve ser analisado com outros olhos. Então, via de regra, se o NNT é menor que 25, para óbito é considerado um efeito muito grande
e para outros eventos um efeito grande. NNT entre 25 e 50 será grande para óbito e moderado para outros. Maior que 50, moderado para óbito e pequeno para eventos não fatais. Agora, vamos visualizar tudo isso em um exemplo, onde ficará mais fácil entender a diferença entre medidas absolutas e relativas. E apresentaremos o elemento gráfico, que facilita muito. Na população 1, a intervenção foi benéfica com um risco relativo de 0,63. Como essa doença era prevalente nessa população, houve um grande impacto em números absolutos, representado por uma redução absoluta do risco de 22%. Aqui, na imagem, visualizamos o impacto na redução. Já na segunda população, a doença era menos prevalente, sendo assim, um risco de relativo de 0,66, bem próximo do anterior, já não representa tanto impacto com uma redução absoluta do risco de apenas 1%. O que mudou? A taxa de eventos, ou seja, o número absoluto ao qual a porcentagem do risco relativo foi aplicada. E aqui entendemos melhor ainda a ideia de pacientes salvos pela intervenção. Nesse exemplo, após os cálculos, chegamos a uma redução absoluta do risco de 4, representada no algoritmo pelos 4 sorrisos verdes. Para calcular o NNT, faremos uma simples regra de 3. Se em 100 pacientes 4 são salvos, então preciso tratar 25 para salvar um. Isso é muito? Se for óbito, sim. Se for outros eventos não fatais, é um impacto moderado. Em resumo, poderíamos dizer das vantagens e desvantagens de cada medida. As relativas têm a desvantagem de superestimar os efeitos, não mudam com a taxa de eventos e têm pouca aplicação clínica. Entretanto, para individualizar uma conduta de acordo com o risco basal, ela pode ser útil. Já as medidas absolutas têm a desvantagem que seus cálculos dependem de conhecer uma estimativa da doença e do risco numa população, e têm como vantagens ser mais realista, ser uma melhor estimativa quando as taxas de eventos são menores e são medidas prontas para aplicação clínica. Agora, vamos praticar? Esse é um exemplo do uso da ondansetrona para manejo da desidratação em vômitos causados por gastroenterite. Os resultados estão apresentados nessa tabela. O desfecho primário desse estudo foi a falência no uso da terapia de reposição oral, ou seja, quantas crianças, mesmo após a intervenção, continuaram desidratadas. Os autores já nos forneceram o risco relativo e o intervalo de confiança, mas com esses números aqui, poderemos montar nossa tabela e fazer nossos cálculos. Assim, chegamos à conclusão da redução absoluta do risco e do NNT, que nesse caso foi de 4. O que isso significa? Que precisarei tratar 4 pacientes para que um não tivesse falha da terapia e não persistisse com desidratação. Aqui nesse site, poderemos transformar essas informações em números absolutos e gráficos. No grupo controle, a cada 610 pacientes por 1000 não conseguiram tomar o soro de reidratação oral.
No grupo que usou ondansetrona, somente 305 não conseguiram tomar, ou seja, quem não tomou soro não corrigiu a desidratação. Nesse caso, em números absolutos, houve uma redução de 305 pacientes que não conseguiram tomar o soro por terem usado a ondansetrona e por terem sido beneficiados por ela. Nesses gráficos, fica ainda mais fácil visualizar o número de pacientes que foram ditos salvos pela intervenção. São esses em amarelo, quase um terço.